para que a gente possa ficar mais próximo de uma conversa. Valeu, Camis. Mas também, se não sentir abrir a câmera, tá tudo certo. Olá, amiga, tudo bem? Se não sentir abrir a câmera, tá tudo bem. Mas fica o convite aí. É isso. Estou bem animado com a aula de hoje, realmente muito animado. É um tema assim que eu acho que eu consigo traduzir de uma forma bem fácil de entender. Eu percebo que, né, como o yoga pode ajudar a gente a lidar com as mudanças da vida. Então, esse vai ser o nosso tema da aula de hoje. E eu vou explicar para vocês de uma forma muito simples como funciona essa mágica do yoga. Só vamos esperar alguns minutinhos para a galera ir entrando. Eu gostaria de convidar, só para a gente, esses minutinhos iniciais, a gente fazer um check-in rápido. O que vocês acham? Quem já está aqui? Maria Eduarda, a Camila e o Henrique. Se vocês puderem abrir o microfone de vocês e fazer um checkzinho rápido, tipo com até 5 palavras. Não, quantas palavras você sentir, mas que seja breve, de como você está, de como você chegou aqui, de qual é o seu momento, só para a gente dar um timezinho para as pessoas irem chegando e a gente também se conhecendo um pouco mais. Pode só abrir o microfone e falar. Novata, mas vou começar. Dá pra ouvir? Tá conectado na caixinha, não sei se dá pra ouvir. Dá? Tá. Eu tô Então, sem microfone prazer. falando, né? Prazer, eu sou a Duda. E chego aqui hoje. Chego aqui hoje desse pré-eclipse, com muita energia intensa, mas também revolucionando. Então, tô bem, tô calma, tô feliz de estar aqui, me empolgada. Gratidão. Essa é a minha Arro, palavra. arro, querida. Cami, você ia falar? Quer falar um pouquinho? Um check-in, amiga. Olá, boa noite, galera. Eu sou a Camila, eu tenho 21 anos e eu estou aqui com energia mais com o coração. Estou aprendendo mais sobre o yoga faz, acho que umas 3 semanas, desde o dia 16 de abril, né, para ser específica. E aí tô conhecendo mais com vocês, tô me adentrando. Passo a palavra. Gratidão, amiga. E mais alguém também, quem sentir de trazer um check-in rápido, seja bem-vinda, Julie, Bianca, Henrique. Só como está aí, só pra gente dar esses minutinhos. E aí, Vinícius? Ó, vou fechar o microfone, quem sentir de falar, trazer uma fala rápida aí para desse check-in, fique à vontade. Olá, tudo bem? Boa noite a todos, ou boa tarde, depende do horário de vocês aí. Meu nome é Vinícius, eu sou daqui de São Paulo. Meu primeiro encontro aqui com vocês, a primeira vez que eu participo, eu encontrei vocês pelo Instagram e eu assim, me senti muito motivado assim por ter um grupo de estudos, né, de Tantra, que é uma coisa que eu tenho aprendido há pouco tempo. Eu já pratico yoga há uns 3 anos, mas eu estou me introduzindo na filosofia tântrica, né? E eu achei interessante ter esse egrégor assim para compartilhar saberes e aprender também. Gratidão pela oportunidade. Tamo junto, amigo. Gratidão pela partilha, seja bem-vindo. Mais alguém, se alguém quiser trazer um check-in, seja bem-vinda, Bia Cordeiro, que chegou agora também, Eunice. Eu só vou fechar o microfone se alguém sentir trazer um check-in, fique à vontade. Boa noite. Não sabia que era tu, amigo. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado e gratidão por poder participar hoje. Muito bom. Obrigado. Mas alguém sente trazer alguma fala? Ou vamos começando aqui com o conteúdo da aula de hoje, que eu estou muito animado? Acho que é isso, vamos começando. Beleza, vamos começando então.
Então, eu tenho feito algumas perguntas no meu Instagram e eu percebo que o tema de mudanças é algo bem complexo, assim, para todos nós lidar, né? Apesar de ser uma lei da natureza e tudo estar se transformando a todos os momentos, inclusive nós mesmos, né? Nesse momento, as células do seu corpo estão nascendo e morrendo, então você já não é exatamente a mesma pessoa que você era há 7 minutos atrás. E mesmo assim, a gente tem uma gigantesca dificuldade de lidar com as mudanças, né? E aí a ideia que eu quero trazer para vocês hoje é como que a prática de yoga, né, de todo o universo do yoga, dos asanas, dos pranayamas, e também quando eu trago yoga, o Vinícius trouxe uma fala justamente do Tantra, mas no yoga os chakras são do Tantra. Então uma gigantesca parte do yoga vem do Tantra, das escrituras tântricas. Depois eu falo um pouco mais também sobre isso. Então é como que essa ferramenta pode nos ajudar a encarar e lidar melhor com as mudanças. E aí eu trouxe alguns temas, alguns pontos que eu quero trazer com vocês sobre esse processo da vida, né? E para a gente falar de mudanças, a gente tem que falar de vida e a gente tem que falar de morte, porque para algo novo nascer, inicialmente algo antigo tem que sumir, né? Para você tem uma casinha ali. Para você construir uma nova casa, você tem que desfazer aquela casa, para que algo novo possa aparecer, né? Isso é algo que faz sentido. Quando a gente pensa assim, faz sentido. Mas aí a gente observa muitas vezes na nossa vida, a gente com uma coisa no yoga que a gente chama de aparigarra, que é o apego. Então a gente percebe que, né, a gente fica apegado àquela casinha, talvez que não cuida mais da gente, que não serve mais pra gente, e ela tá precisando de uma reforma ou talvez de uma demolição. Então a gente fica super apegado a esse momento da vida, e aí a gente luta contra o quê? A gente usa a nossa mente, a nossa energia, para a gente lutar contra o ciclo natural da nossa vida. Porque da mesma forma que as plantas, nós somos seres da natureza também, apesar de morarmos na cidade e estar longe da natureza é um dos motivos que nos dificultam de entender a relação com os ciclos, com as mortes, com o renascimento, porque se você está na natureza, você percebe que as plantas, elas morrem, nascem, tem sol um dia, chuva outro, aí uma planta você acha que morreu, ela renasce, cai um raio na árvore, você corta a árvore renasce, então tá tudo em transformação. Então quando você está na natureza, você percebe que existe a força da natureza. E quando você está na cidade, você se distancia um pouco dessa questão da força da natureza. E aí o que eu estou trazendo para vocês é justamente esse movimento da nossa natureza, esse movimento natural da vida que muitas vezes por essa inteligência, que podemos chamar de Deus, de Shiva, de grande espírito, que vai organizando e arquitetando as situações e te mostrando caminho, né? A vida vai te dando dicas. Então, olha para cá, essa relação não tá te dando mais, esse trabalho, às vezes vai te dando dicas para como fazer as transformações. A gente fica apegado e a gente vai lutando contra esse fluxo natural da vida, contra essa energia da vida que nos atravessa. Então, o que entendemos? E por que também que isso acontece? Porque estamos desconectados da natureza, das plantas, estamos desconectados da nossa própria natureza. Então, e consequentemente desconectados do nosso corpo e muito conectados da nossa mente. E o que cagada que dá isso? É justamente esse entendimento mental da vida, né? Esse entendimento da profissão que você escolheu, dos seus hábitos, do jeito que você se veste, do que você come, da forma que você relaciona, na grande maioria das vezes não é uma escolha natural sua, é por uma construção familiar, é por uma ancestralidade, é por um medo do oposto, é para cumprir uma necessidade do seu pai, da sua mãe, da sociedade. Isso é ser homem, isso é ser mulher, isso é um relacionamento, sei lá o quê. Todas essas regras da sociedade vão fazendo você construir mentalmente uma pessoa que você acha que você deve ser. E aí você está desconectado da natureza
das plantas e você está desconectado da sua natureza. E o que acontece? Muitas vezes a gente chega num momento onde a mente puxa para um canto e o corpo grita para o outro. O corpo, a mente está falando assim, tipo, vou dar um exemplo de relação, que eu sou estudioso de relações, adoro falar de relações, e as relações amorosas foram uma fonte gigantesca de autoconhecimento para mim. E tipo, a mente numa relação, sabe aquela relação que tipo já foi, que já não tá legal. Aí tua mente fica, ai meu Deus do céu, eu não posso perder essa relação, porque não sei se eu vou arrumar outra pessoa, porque sei lá o quê. Aí você continua na relação, mas o teu corpo, quando você chega perto da pessoa, o teu corpo tá falando assim, não, não. Quem já viveu isso? Faz um joinha assim, então já viu isso? Eu já vivi isso também. E a minha parada foi louca, assim, porque foi com a minha ex, foi com uma companheira que eu tive, uma pessoa que eu me relacionei, assim. E aí teve um momento também que, por uma questão que, tipo, meu corpo falou não. Tipo, não. Não mesmo. E aí eu percebi que seria uma violência comigo mesmo, né? E aí, o que eu tô querendo dizer pra vocês? Isso é uma sensação muito intensa, que todo mundo aqui já sentiu, por isso que eu trouxe um tema intenso. Para tu falar, caralho, já senti essa desconexão entre mim. E aí, mesmo assim, às vezes você não consegue terminar aquela relação. Porque tem uma parte que fala, ah, não, mas talvez ele mude. Mas talvez vai dar certo. Que é o sonhador, né? Tá, beleza, mas eu queria trazer o ponto da sensação. O resto é outra história. E aí, só que isso acontece todos os dias em microdoses. Seu corpo tem um impulso, uma vontade ou uma rejeição sobre uma comida, sobre uma pessoa, sobre um tipo de música, sobre amigos, sobre paisagens, sobre o trabalho, sobre tudo. Seu corpo está a todo momento te dizendo, te dando sinais, assim. E então, e a nossa mente, por ela estar muito preocupada com todos esses outros fatores, que na verdade a gente é movido pelos nossos medos. A gente, por exemplo, às vezes o cara que trabalha pra caralho, que fala, não, eu adoro trabalhar, aí trabalha pra caralho, tipo, não fica com a família, não vê a filha crescer e trabalha muito. Não, mas é que eu adoro trabalhar. Tipo, o cara não ficou com a família pra trabalhar, sabe? Tipo, é uma coisa que se fala, tem alguma coisa errada nisso. E essa é quando as pessoas estão obstinadas. Porque em geral não é porque ele gosta de trabalhar, porque ele morre de medo de não ter dinheiro. É o medo do oposto que te faz. Tipo, talvez no mundo dos homens, o cara que é mais macho, que macho pra caralho, no fundo é o que tem mais medo que falem que ele não é macho. Então, geralmente, quando as pessoas são muito tendenciosas, qual a palavra? Todo exagero esconde uma falta. Tudo que é exagerado, mesmo quem é yogi demais. Como se eu quisesse, tipo assim, eu sou uma pessoa normal, sabe? Eu tomo uma breja, né, tem dia que eu fico mal-humorado, tem dia que eu tenho preguiça. E tem pessoas que não podem mostrar isso também pra, tipo, sabe? Preciso sustentar esse personagem 100% do tempo. Então tudo que é, porque ele tem medo do que as pessoas vão pensar dele se ele não tiver essa máscara do yoga. Então, importante entender que as nossas grandes motivações são por causa dos medos, tá? Ponto, beleza, abrir várias janelas. E aí acho que o ponto chave que eu trago para vocês é a desconexão com o seu corpo. E eu sinto que o yoga, ele trabalha uma tecnologia de práticas, de físicas espirituais, que vai te ajudar que a gente pode chamar no yoga dos véus de Mahamaya, de dissolver os véus que que, que te impossibilitam de perceber a vida através do seu corpo. Porque existe uma força da vida. Cada um, da mesma forma que as plantas, elas são muito mais inteligentes que a gente. Se você joga uma mata, um monte de semente, cada semente sabe a sua função. Tem a plantinha, a semente que vai crescer primeiro, que vai ficar grande, que vai dar sombra para as outras, e as outras vão crescer, e elas sabem a função delas. E cada semente tem uma função específica dentro desse ecossistema, né? Isso se chama sintropia, uma ajuda a outra. Então, a gente de uma forma muito mais complexa, cada um aqui tem uma função na Terra, única.
que ninguém vai fazer igual você faz. Pode ser qualquer coisa, tá ligado? E uma missão, um dharma, um propósito. E esse propósito, ele pode ser interpretado, eu interpreto e eu gosto de explicar como a energia da vida que te atravessa. E essa energia pode ser traduzida através dos seus prazeres, das suas sensações. Tipo, da mesma forma que você tá num relacionamento e tá aquele negócio do teu corpo falar não, quando você tá no outro lado é tipo sim, tá ligado? Então, obviamente, né, todo exagero, e também se é muito sim demais também, é um exagero. Então, estamos aqui nessa observação. Mas entendendo que e aí, entendendo essa questão dessa ferramenta que vai possibilitar você escutar o seu corpo e se conectar com o seu corpo e se aprofundar no seu corpo e olhar para dentro, olhar para dentro, olhar para dentro, olhar para dentro, e aí no momento você vai perceber que você é tudo, que você é a pura consciência. No momento onde você dissolve todos os véus, você percebe que as coisas é um pouco difícil de explicar, mas que aquele momento, talvez, quem já teve esse momento, sabe quando você pega, está na meditação, ou numa dança, ou em qualquer lugar, ou numa transa, tipo, não precisa ser um yoga, assim. Tipo, você já teve aquele momento de você entendeu tudo, assim, que a mente, tudo se dissolveu, você ficou tipo, nossa, é isso. Aí depois você volta e se pega nos devaneios da mente novamente. Quem já viveu isso faz assim. Massa. Então, e aí a gente pode chamar também a ferramenta do yoga de uma ferramenta de relembramento do que já existe. E qual que é o desafio? A gente é desconectado muito cedo da nossa vida, sabe? Vou dar um exemplo de crianças que eu conheço, assim. Tipo, pais que trabalham muito, que tem pouco tempo. Chega o filho e fala, não, filho, você precisa ir no banheiro agora. Não, você precisa almoçar agora. Não, não faça isso. Então, todas essas... Não estou falando aqui, eu não sou pai, então quem é pai? Não estou falando aqui do lugar de fala. Só estou dando um conceito que acontece, não estou colocando culpa em ninguém. Justamente quando a gente vai ensinando a criança que ela não pode respeitar os próprios sentidos. Tipo, a criança de 3 anos não quer comer carne, dando um exemplo. O pai fica socando carne na criança. E tem criança que às vezes tem um paladar específico e não quer banana, ou não quer, odeia. E aí o que é? É o corpo dizendo que aquele alimento não faz bem para ela. Por um motivo genético. E a mãe fica lá, toma, toma. Não, tem que comer carne, ou tem que comer cenoura, tem que comer banana. E aí a criança, isso acontece várias e várias e várias vezes, a criança fala, porra, é melhor esquecer o que eu estou sentindo, o que meu corpo realmente quer. E aí você começa a construir todas essas tensões nos seus ombros, no quadril, na nuca, nas escápulas, no peito, tudo, o estômago que não funciona direito, a dor de cabeça, o estresse, a ansiedade, tudo isso é construído por pequenas coisas da sua energia natural. Porque pensa que você é um canal, um tubo de energia. E essa criança, esse ser que manifesta essa energia sem nenhuma resistência. E todas essas vezes que você se desconecta do seu sentir, eu já vou trazer uma fala. Diz que você se desconecta do seu sentir, você vai criando um bloqueio para essa energia da vida que te atravessa, e você vai perdendo a sua potência. E aí chega um momento que às vezes você bloqueia tanto que você está tentando ser algo que é completamente diferente da energia natural que te atravessa. Então você fica tipo tentando pegar uma bazuca de energia e direcionar para um outro lugar mental, que está baseado em todos os devaneios mentais, relação com o pai e mãe, competitividade, ser melhor que os outros, ser aceito pelo pai e pela mãe, ser melhor que o pai, provar que é bom porque tem dinheiro, ou sei lá o quê. Então, né? Então, e o que eu estou dizendo aqui não tem nada a ver com fazer tudo que você tem vontade. Isso não tem a ver, porque a gente está na vida aqui que a gente não pode fazer tudo que a gente tem vontade. E tudo que nos dá prazer, mas é sobre conseguir compreender internamente esses motivos. E aí o que a mente faz? Essa mente que pensa, que escreve, essa mente analisa o que aparece naturalmente através das sensações do seu corpo. Então, vou dar um exemplo, talvez fique mais fácil de entender. É tipo,
Por exemplo, eu entendi que pra mim, pô, me deixa feliz pra caralho dar aula de yoga. Eu dou aula de yoga no feriado. Eu esqueço que é feriado, os alunos sabem, eu vou dar aula de yoga. Eu falo, caraca, só entrou 2 pessoas na aula de hoje. Eu falo, putz, é feriado. E eu tô dando aula aqui. Eu esqueci que era feriado. Porque eu adoro dar aula, eu adoro estar de manhã com a galera. E aí, o que minha mente percebe? Fala, cara, isso faz muito bem pra esse corpo. Você se sente super bem, você fica energizado, você fica feliz. Você tem vontade mais de estudar isso, tem vontade de dar mais aula. E aí, o que minha mente faz? Minha mente entende isso e fala: caraca, eu preciso criar uma forma para esse cara viver disso. Porque ele ama essa parada, se ele viver disso, ele vai ser feliz pra caralho. E aí, minha mente organiza uma aula de Karma Yoga, um site, fala com amigos, monta um coletivo de professores, organiza um retiro, organiza um workshop, estuda. Entendeu? Essa é a mente que organiza e direciona a sua energia natural. Tá ligado? Faz sentido isso? Então, e aí, em que momento estamos? E eu me incluo nesse lugar também, né? Todos estamos em processo de, é tipo, é o simples depois do complexo. Existe uma gigantesca complexidade, a gente nasce, adolescente, a gente vai pra escola, meu, um monte de questão, sofre bullying, ou faz bullying, ou não fica com ninguém, ou fica com todo mundo, ou, pô, acontece um monte de merda, tá ligado? Um monte de coisa que a gente vai traumatizando, a gente vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando. E aí, quando a gente inicia um processo de autoconhecimento, a gente começa a tirar essas cascas da cebola e, às vezes, é desafiador porque a gente está muito distante de algo verdadeiro, assim. Eu super me reconheço nisso, assim. Eu trabalho rápido, eu faço os processos rápido, mas sei lá, talvez 3 anos atrás eu estava muito distante de quem eu era, assim. Realmente muito distante. Hoje eu percebo, naquela época eu achava que não, tá ligado? Mas hoje eu olho e falo, caralho, nossa. E, tipo, muita transformação. Muito desafio, assim, mas foi através dessa abertura desse porto. E olha que eu praticava yoga pra caralho já fazia muito tempo, então não quer dizer que praticar yoga. Porque eu praticava yoga, olha a brisa. Nesse lugar de pertencer, de ser amado, de todo esse processo que a mente, dessa pessoa que a mente entende que você tem que ser, que é desconectada da sua natureza. Pra mim, o personagem de Yogi, ele era um personagem que todo mundo ia gostar. Sempre bonzinho, sempre namastê, sempre tudo bem. E aí, então, muitos dos meus anos de yoga foram pra construir esse personagem que as pessoas iam me amar e achar que eu era massa. E falar, caraca, nossa, o cara é mó yogi, faz mal bem. Entendeu? Era muito pra mostrar pros outros. E aí, graças a Deus, há um tempo, uns 3 anos atrás, começou a dissolver essas paradas, começou a dissolver. E ainda resta várias, com certeza. Mas hoje eu sinto que eu consegui abrir um espacinho para manifestar uma parada que é muito verdadeira e das profundezas da minha alma, assim. E que é o que eu tô fazendo aqui nesse momento. Tipo, isso aqui não é uma aula que eu programei, que eu escrevi todo o texto. Isso aqui é um processo que eu vivi. Tem algumas anotações aqui, só para não brisar muito e esquecer o fluxo, assim, sabe? Mas esse é o caminho do yoga, entendeu? Isso é uma ferramenta que vai te ajudar a criar essa ponte para reconectar com o seu corpo, para entender os véus da sua mente num processo. E também muito importante entender que é um processo. Esse é um processo importante. A gente também tá num momento onde as pessoas, tudo é rápido pra caralho, é fast food, é Instagram, WhatsApp, tudo é muito rápido. Então também muita gente entra nesse caminho e entende que vai ser rápido e que, tipo, tá, pô, na primeira aula não foi, e também sempre está buscando uma resolução. Isso é uma questão, um resultado de uma sociedade exageradamente masculina, do patriarcado, onde tudo controla e tudo tem que ter um resultado e tudo é tipo, tá, quero abrir meu canal interno, qual que são os 5 passos? 10 aulas para abrir o seu canal de luz interno. Tipo, não existe isso, tá ligado? Então, essa coisa que a gente mais vê. Tipo, né? 5 aulas para encontrar o seu propósito. Venha nessa Masterclass e entenda todos os bloqueios da sua vida.
remova as crenças de abundância e ganhe 50 mil em uma semana, ou seu dinheiro de volta. Então não é sobre isso, tá ligado? Todo mundo que falar isso, todo mundo não, mas vou falar. Eu acredito, né? Não sou dono da verdade. Mas é muito estranho, entendeu? Porque não funciona assim. Como funciona, né? Tipo, a nossa vida hoje, ela é resultado das sementes que a gente planta há anos. Né? Você tem um relacionamento de 5 anos, você plantou essa semente há 5 anos atrás. E tudo na vida é fruto das sementes que você plantou há anos atrás. Então, quando a gente desperta, qual que é o momento de despertar? É o momento onde você entende que você tem que começar a selecionar melhor essas sementes. Você fala, caralho, eu tenho que começar a selecionar melhor essas sementes. E é quando você começa a olhar pra você. Eu tenho que começar a olhar pra mim. Eu tenho que entender, tipo, quais são as minhas necessidades. Pô, o que eu preciso? Né? Dando exemplo de relação. É quando você tá naquela relação super, tipo, vamos supor, você tá doando tudo lá e você morre de medo de comunicar as coisas, você tem medo de perder aquela pessoa, medo de ser abandonada, e aí você não comunica as suas necessidades. Fala, cara, eu preciso que você, que você dê isso pra mim, né? E você precisa expressar suas necessidades. Então é esse momento que você começa a se amar. Quando você começa a comunicar as necessidades, a selecionar as sementes, a entender qual nutriente que a tua planta precisa para florescer. E aí chega um momento que você cultiva isso e você entende que isso, né, é a coisa mais importante de todas. É os nutrientes que a sua planta precisa para se desenvolver. E, né, conectando com a parte da energia da vida, e é como você vai plantar a semente para que em algum momento ela floresça e você consiga manifestar a sua energia na vida. Esses são os projetos. Né? O nosso projeto de hoje, ele foi plantado há 2 anos atrás. Vários trabalhos, várias coisas, né? E aí o canal vai se abrindo e dentro desse processo de aprendizagem você vai se conectando mais com o seu corpo, porque chega um momento onde você abre um espacinho da tua verdade, como todo mundo aqui já falou que sentiu em algum momento, mas depois você esquece e você duvida. Né? Quem já não teve uma dúvida? Eu lembro o momento que eu fui falar para minha mãe que eu queria ser professor de yoga. Eu tinha vergonha de falar. Tô pensando, aí talvez, sei lá, uma coisa que eu gosto, né? Aí vai falar, como é que você vai ganhar dinheiro? Eu tinha minha vergonha de falar, mas porque eu estava preocupado e tentando cumprir algo que eu acreditei que fosse deixar ela feliz, ou sei lá, entendeu? Então eu não tava realmente olhando pra mim e falando, caraca, mãe, meu corpo tá muito afim de dar aula de jogo, é isso que eu vou fazer. E é isso, beleza, tá ligado? Tipo, obviamente, né? Planejamento financeiro, organiza as suas contas para fazer uma transição de carreira, junta um tempinho, economiza na cerveja e depois faz uma transição de carreira inteligente, né? Para isso que serve a nossa mente. A gente, né, tem que fazer tudo com maturidade, não é, vou virar tudo e aí, tipo, né, tem que fazer as coisas com maturidade, organização. E aí é interessante que um conceito muito interessante que estou em estudo com o meu professor é justamente entendendo que essa força que te atravessa da vida, esse milagre, né? Porque é um milagre. Tipo, se você pega um carro, você desmonta o carro, depois você monta o carro e ele funciona. Você pega um corpo, você desmonta o corpo, você monta o corpo igualzinho, ele não funciona. Tem um milagre, o pulsar do seu coração que ninguém conseguiu explicar ainda. É uma coisa inexplicável, que nos anima, que temos vida. E então a gente pode chamar também dessa força de força de Deus, ou da deusa, ou do grande espírito. Eu sempre trago várias palavras porque talvez tenha algumas pessoas que tenham Deus, Deus, igreja, né? Dá às vezes uma complexidade, mas é só essa palavra que exemplifica mais facilmente essa força da vida. E aí a pergunta que eu faço para vocês, pergunta capciosa, que eu gostaria que vocês fizessem para vocês é: como que a minha mente pode melhor servir essa força que me atravessa? Ou
como que a minha mente, como que o meu corpo pode melhor servir a Deus. Porque essa é a missão de cada um, servir a Deus. E essa missão, esse servir a Deus, ele se manifesta através dessa força que te atravessa, que te direciona para a sua missão na Terra. Através das suas vontades, dos seus prazeres, de como você se sente, do que te traz paz, do que te traz alegria genuína, do que te traz tesão. Né? Então... é uma parada, né? E o yoga é uma ferramenta tão maravilhosa e tão inteligente que ela te ajuda em todos esses processos, assim. No processo, porque primeira coisa, para você conseguir entender esse corpo, porque o que acontece, você tem, o que eu chamo quando a gente está completamente identificado com uma emoção ou com um caráter, um eu psicológico. A gente tem uma sensação no corpo que está grudada com uma emoção. Então você sente que você está ansioso. Você tá tipo, tô ansioso, caralho, tô ansioso, o que eu vou fazer? Pega o celular, aí vai fazer alguma coisa, aí fica tipo, caralho, o que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer. Ou tô triste, tá tipo, caralho, tô muito triste, aí fica tipo deitado 10 dias sem sair da cama, sem comer, sem tomar banho. Você tá totalmente identificado com essa emoção, que também tem uma sensação, preguiça, né? Todas as questões. A prática, ela te constrói uma qualidade, que é a sua capacidade de desidentificação dessa emoção barra sensação. Onde você cria um espaço dentro da sua mente que consegue te observar, que a gente pode chamar de, sei lá, eu gosto de chamar de do olhar de Shiva, não identificado. Isso a gente treina com meditação, com Dharana e com Dhyana. E então a gente cria esse espaço para quê? Para que a mente possa observar e falar: caraca, eu tô muito triste. Eu tô muito triste. Tô sentindo uma tristeza profunda mesmo. Por que será? Entendeu? Que você consiga criar esse... Sabe quando você tem uma amiga passando um perrengue? E ela tá contando a história dela, fala, eu tava lá com um boyzinho, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí você já pensa, ela... Aí você já faz uma análise, tipo, ela tá carente, ela não deve ficar mais com esse cara porque esse cara não ama ela. Ou ela tentando curar uma relação torta com sei lá quem. Você consegue ter esse olhar mais desidentificado e analisar aquela pessoa. Para que você possa chegar na profundidade dessa emoção. Então, esse espaço te ajuda a você criar essa capacidade de se observar, de você olhar. Vamos dar um exemplo, tipo... sempre gosto de falar dos meus desafios, porque aí fica fácil de entender. Tipo, vamos lá, às vezes eu como muito, às vezes eu vou no almoço, como muito, depois fico tipo, nossa, comi muito, tô pesadão. E aí, o que eu percebo? Quando eu vou comer, né, eu comi uma quantidade que já me satisfez, aí fica uma super vontade de comer mais. Aí tem uma mente que consegue se desgrudar e fala, caraca, por que tu tá com vontade de comer mais se já comeu pra caramba? E aí tem uma outra parte que fala assim, olha, você tá um pouco ansioso, percebi que você tá um pouco ansioso. Aí tem outro que fala, por que será que você tá ansioso? Ah, porque talvez tenha evento no final de semana e tem 1 milhão de coisas pra fazer pro evento. Ah, pode ser isso. Ou talvez tenha um retiro, que tem que também um monte de questões. Ah, pode ser isso. Entendeu? Aí você começa a se observar e perceber esses pontos que vão trazendo. E aí você vai entendendo como criar mais harmonia. Tipo, um processo que eu já observo em mim, tipo, eu tô morando em São Paulo, né? Estávamos morando em Garopaba, viemos para São Paulo, vim para São Paulo, a gente tinha uma casa lá do Tantrika, que a moça pediu pra gente devolver a casa, e eu tô passando aqui uns 3 meses na casa da minha mãe, que tá muito maravilhoso, sou super grato a ela, a gente tem uma relação ótima, é gostoso, mas, tipo assim, eu não aguento mais estar em São Paulo. Sabe? Meu corpo tá tipo, vai pra natureza, porque eu já sei que é algo que me faz bem, eu já sei que eu me conecto e eu sei que eu preciso viver a natureza, porque eu sou muito mais feliz, eu sou muito mais calmo, eu sou muito menos ansioso, eu pratico muito mais, eu canto muito mais, eu cuido muito bem mais do meu corpo. Eu já entendi isso. Porque eu consegui observar uma coisa que é natural minha. Estar próximo da natureza me faz bem.
Posso expandir também. Que tipo de alimento me faz bem? Esse tipo de alimento me faz bem. Se você está conectado com o que você sente, sim. Que tipo de prática me faz bem? E aí você vai construindo seus hábitos. Quais pessoas eu me relaciono que me fazem bem? Né? Sem idealizações de relações perfeitas, mas, sabe? E esse é o processo que o yoga proporciona de você se conectar com o seu corpo. Porque todas essas qualidades necessárias para a gente fazer esses processos de autoconhecimento, que todos esses processos que eu falei aqui, vários processos, o que você vai treinar? Você vai treinar numa aula de yoga. Você vai treinar lá quando você está num guerreiro 1 ou numa postura que tua perna tá doendo pra caramba. O professor fala, fica 10 respirações aqui. Você fica, filha da puta. Vai tomar no cu, caralho. Porra, vai fazer mais uma sequência dessa. Já fez 20. Então, aí você consegue observar. E aí você respira. E aí, nesse momento, você está treinando uma qualidade para que quando no dia a dia aconteça isso, você consiga ter esse espacinho e respira. E a chave, gente, é a respiração. Qualquer momento que você tiver identificado com a emoção, você vai perceber que a sua respiração está no nível alterado. Então, se você voltar, sua respiração profunda, possivelmente você vai conseguir criar um espaço. Tem uma história que eu adoro contar. Como é que era mesmo? Chegou um aluno, perguntou para o mestre dele, falou, mestre, qual mantra que você me recomenda para mentalizar no momento que eu estiver tomado pela raiva? Aí o mestre olhou pro cara assim e falou, amigo, quando você tá tomado pela raiva, se você lembrar de qualquer mantra, de respirar tá maravilhoso, tá ligado? Porque quando você tá tomado pela raiva, se você lembrar de respirar, você já não tá mais tomado pela raiva. Você já separou. Né? Então é isso, é tipo, presta atenção na sua respiração. Se conecta com o seu corpo. Usa a tua mente para escrever, para ver seus padrões. E tem um dos desafios nesse processo é conseguir olhar para alguns aspectos que são feios nossos. Tipo, aquela vez que você foi um escroto, que você foi uma escrota, que você foi um cuzão, que você foi uma cuzona, que você foi um abusador, que você foi uma abusadora, que você foi um mentiroso, que você foi uma mentirosa. Você conseguiu olhar e falar, caralho, eu fui isso também, eu sou isso também. E entender, porque, né, a mente vai ter o discernimento. E tá conectado com as sementes que você quer plantar. Você vai começar a plantar as sementes certas. E anos vão se passar, e aí você vai começar a colher os frutos da semente que você plantou vários anos atrás. Tem sementes que brotam mais rápido, tem sementes que brotam mais devagar, cada semente tem o seu tempo e cada pessoa tem o seu tempo. Então, e o yoga vai te ajudar nesse processo de escolher a semente, nesse processo de plantar a semente, porque, como eu falei, dentro da prática você vai treinar as qualidades necessárias para você entender o fluxo da vida que te atravessa e lidar com o fluxo da vida que te atravessa e direcionar esse fluxo da vida que te atravessa. E a gente fala, né, de energia sexual, de energia da vida, de energia do tesão, que é essa energia que te orgastia, essa energia que te mantém vivo, também é essa energia que você direciona, não só para transar, tipo, é muito pequeno pensar nessa energia exclusivamente para transar, tipo, é um negócio de criar. Gera uma vida. Um homem se conecta com a mulher, gera uma vida. Então, essa energia também, que é a energia da vida, você vai entendendo como direcioná-la para criar os seus projetos. E como que isso vai ser real? Quando você estiver fazendo a sua função, ou mais próximo da sua função, ou se aproximando da sua função. Entendendo que a gente é um organismo vivo e que a função vai se transformando. E você tem que sempre estar atento às transformações. E talvez hoje a minha vida do jeito que é faça muito sentido, mas talvez daqui 3 anos não faça mais. Talvez eu não queira mais aula de yoga. Acho difícil pra caramba, mas pode ser que não. E eu não tô preocupado, tô atento ao que meu corpo me diz e ao que a natureza me diz. Porque da mesma forma como se a gente entende que somos o todo, e que todos esses sinais internos são informações
importantes sobre quem nós somos, e a gente entende que a gente não é separado do externo, os sinais externos também são direcionamentos. Também situações também são direcionamentos. Pessoas legais e não legais também são mestres e mestras, também são direcionamentos. Então, quando a gente começa a entender que tudo na vida tá te levando e te direcionando e tentando de uma forma muito inteligente e complexa de entender às vezes, bem complexa de entender, principalmente quando tem coisas densas, mas sim está te levando a se aprofundar mais em conhecer quem você é e a energia da vida que te atravessa. E, então é isso. E o yoga, essa ferramenta que engloba tudo e que tem diversos tipos de práticas específicas. Eu não sinto que aqui eu nem trouxe tantas práticas específicas assim, porque eu sinto que é muito mais importante falar sobre o conceito do que especificamente as práticas, né? Porque, né, isso, porque eu vejo também no mundo de hoje, muita gente pensa que yoga é fazer postura bonita e quer fazer yoga para postar no Instagram e isso não é o que a gente compartilha aqui nessa escola. Tá tudo bem quem gosta de fazer só yoga por posturas também, mas fazer yoga sem entender o porquê dessa ferramenta é tipo comer só a casca da banana, sabe? O melhor você tá deixando de lado, que é esse caminho, assim. E eu digo por experiência própria, assim, não tem a ver com menos desafios, porque a vida sempre nos apresenta desafios, mas tem a ver com não resistir aos desafios nem às mudanças. Com essa mente que aceita, né? Uma coisa mudou. Dando um exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, sei lá, um exemplo de uma relação de amizade, onde uma pessoa tava, tipo assim, meu, a gente vai ser amigo pra sempre, somos super amigos, super amigas, meu Deus do céu, vamos ser pra sempre. E aí a pessoa faz uma puta cagada, tipo, uma atitude natural dela, uma atitude natural da pessoa que te magoou profundamente e te fez você ver aquela pessoa completamente. E aquela mudança te faz, por cuidado às suas necessidades, assim, por cuidado das minhas necessidades, eu não consigo mais estar numa relação tão próxima com essa pessoa. Então, me perdi um pouco nessa agora. Então você comunica as suas necessidades como prioridade, entendeu? Sem o apego à dissolução e à transformação, porque tipo, se tiver que mudar tudo para respeitar a sua natureza, que mude tudo. Se amanhã eu acordar louco e falar, caraca, eu acho que eu quero ser pintor, e algo dentro do meu coração explodir e falar, mano, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Ah, calma, eu tenho uma chave de segurança que eu gosto de compartilhar com vocês. Porque também a gente oscila muito. Então a minha chave de segurança é o quê? Se eu tenho uma vontade que é muito diferente das vontades, por exemplo, amanhã eu acordar e falar que eu quero ser pintor, eu olho para essa vontade, eu reconheço ela, eu falo, caraca, isso está se manifestando dentro de mim. E aí eu espero, tipo, sei lá, 15 dias para ver se ela continua se manifestando. E aí se ela continuar se manifestando, né? Se você estiver atento ao seu corpo, se você estiver praticando yoga, se você tiver com esse espaço que é criado através das práticas, você vai conseguindo acompanhar e às vezes fala, caralho, não é mó brisa. Foi. Ou você fala, putz, é uma coisa genuína realmente. E eu tenho que olhar mais pra isso e vou ter que transformar isso na sua vida. E aí quando você entende que é uma coisa genuína mesmo, você simplesmente olha pra vida, entendendo o sentimento das outras pessoas, com empatia, né? Com todo esse círculo de pessoas, você comunica as suas necessidades. Tipo, essa é uma necessidade minha clara. Tipo, um exemplo de relação que é ótimo é quando você tá numa relação monogâmica. E pra você fez muito sentido. Eu adoro essa história de uma relação monogâmica. Que eu tenho estudos de relações e tem uma pessoa que tem relações diferentes. E a história dela é o seguinte: era uma mulher que tinha um companheiro que ficou lá 10 anos casada, nunca tinha tido nenhuma vontade de ficar com nenhuma outra pessoa. E aí um dia ela foi num bar, ou sei lá, num restaurante, e ficou com muita atraída por um outro cara. E aí ela, né, como uma pessoa respeitosa, não foi lá, porque ela tinha um acordo com o companheiro dela de uma monogamia. Então, uma monogamia é um acordo que você fez, tá tudo certo. Não é legal quebrar acordos. Ela voltou pra casa e falou pro companheiro dela, falou, cara,
aconteceu a parada. Eu fui lá no restaurante e eu me senti muito atraída por aquela pessoa. E eu sinto que eu gostaria de experienciar isso. Entendeu? Ela conseguiu observar uma necessidade, ela não impôs, ela comunicou pro marido e falou, tipo, como que é pra você isso? E aí eles tiveram uma super conversa, um super estudo e mudaram o formato de relação deles. Mas você entende como é isso? Eu trago relações porque pra quem vive um regime monogâmico, é muito surreal, assim, eu sinto que é algo desafiador de você comunicar, falar, caralho, tô com vontade de ficar com outra pessoa, a pessoa fala, que? Você não me ama mais? Sei lá o quê? Então, mas eu sinto que é um processo lindo de entender as suas necessidades, entender uma força da vida que te atravessa, observar as necessidades do companheiro, comunicar. E eu não sei como seria se o cara falasse, não é legal pra mim, porque o cara tinha esse direito. Tem também, fala, puto, pra mim não funciona. E talvez, eu não sei qual seria o desfecho. Talvez ela não ficasse com o cara, talvez ficasse, talvez eles terminassem, entendeu? E aí vai nessa conversa mais assim, o homem ou a mulher, né, isso pode ser tanto o homem falar pra mulher, ou a mulher falar contra o homem, sobre uma situação. Mas o homem também pode falar, tipo, pra mim é uma necessidade que pra mim, cuida de mim uma monogamia. E aí talvez eles se separem. Porque os dois estão cuidando das necessidades dele. Porque estão conectados com o corpo dele. Eles estão entendendo quais os nutrientes que aquele corpo, que aquela planta precisa para se desenvolver. E para crescer, e para dar os seus frutos, e para se aproximar da sua função. Isso. E a mente complica tudo isso, porque ela embaralha todas as sensações com crenças limitantes, com a coisa dos pais, com as traumas de criança, com tudo. Então a mente embaralha tudo isso. Então, novamente, o yoga é o que vai organizar esse xadrez, que vai te trazer clareza, que vai conseguir você fazer pouco a pouco se conectar mais com a sua profunda natureza. E então é isso que eu sinto de comunicar com vocês sobre como o yoga pode ajudar você nas mudanças. E aí gostaria de... Falei, tipo, muito aqui, acho que eu gostaria de ter falado um pouco menos. Mas queria abrir o microfone para, se alguém quiser compartilhar, para a gente continuar um pouco essa discussão, assim, se identificou com algo, se ficou alguma dúvida também. E se também, se quiser perguntar alguma prática específica do yoga também, podemos falar sobre isso também. Vou fechar o microfone, quem sentir de falar, fique à vontade. Edu, tudo bem, Edu? Bom, você me escuta? Te Não, escuto. agora outro. Já foi, tudo bem, tudo bem. Vai Julie, depois vai Henrique, tudo certo. Então. É, muito obrigada, muito obrigada. Para mim foi houve muita sintonia em vários pontos. Assim, foi muito enriquecedora a sua fala. Eu tenho uma pergunta que é assim. Eu fiz algumas poucas práticas com vocês e sempre foi muito intenso, assim, não sei intenso, é profundo, assim, né? Não de sentir, assim. No entanto, às vezes eu estou hiper cansada, ou às vezes eu saí para uma balada e daí eu penso assim, não vou fazer até com vontade, mas pensando assim, nossa, vai ser um fiasco. E daí eu gostaria, porque como eu percebo o quanto, quando eu estou legal, né? Assim, eu falo assim, o corpo tá, né? Quanto é bom, como seria tentar fazer nessas condições? Se seria melhor me abster ou não, Eu acho na que esse sua é um processo, opinião? eu acho que esse é um processo muito mais físico do que mental. Entendeu? Vem pra prática. Enquanto você estiver se sentindo bem, enquanto o corpo estiver fluindo, faça. Ficou cansada, senta. Ficou com vontade de deitar, deita. Ficou com vontade de sair da aula, saia, entendeu? Tipo, não tem um fiasco ali. Eu sinto que é o momento onde tem ali.
E às vezes você não está disposto, você não consegue aproveitar a aula toda e tá tudo bem, tá ligado? Você pode fazer, às vezes, os primeiros 5 minutos só de sentar ali e dar uma respiradinha. Então eu te convido a respeitar o seu corpo nesse entendimento de fazer quanto você sente que está cuidando de você. E não é um processo mental, é um processo de sentir. Nossa, eu gostaria, eu só vou falar mais isso, depois vou dar a palavra ao meu excelentíssimo colega que vem depois, que é o Henrique. Tem uma coisa linda que eu tô, que está florescendo, escutando, participando, compartilhando com você também, é a centelha divina que existe em cada um de nós e esse amor pela, assim, também, né? Esse amor pela minha centelha divina de tudo que você falou, então. Ai, Uhum, que lindo. uhum. Muito obrigada, beijos e Tamo passo a junto. palavra agora ao Henrique. Só trazer uma fala, Henrique, rapidinho. Ela falou muito, essa parada da centelha divina é muito bonito mesmo, assim, porque você só começa a amar o outro quando você entende esse amor dentro, que você entende que você também é Deus, tá ligado? Nesse momento que você dissolve, que a gente falou no começo da aula, que a mente vai, você volta pro todo. Aí quando você volta pro todo, você fala, caralho, onde eu tava? Você tava conectado com o todo, ou ali, ou na região, entendeu? Então e aí você tem que entender que você é. Que o amor brilha dentro do seu coração. Aí quando você entende isso, você entende que você são a mesma coisa que eu. E quando eu entendo que é a mesma coisa, não tem como eu não desejar o amor que eu desejo pra mim, né? Tô falando de idealizações, né? O ideal seria a gente sustentar isso 100% do tempo. Isso talvez seria um ser iluminado. Não sei se existe mais, mas todo mundo tem mau humor, todo mundo fica manda umas mensagens brabo e tá tudo bem, tá ligado? Pede perdão depois, manda e fala, ô, tava mal-humorado ontem, perdão, é isso, tá ligado? Quer trazer tua fala, Henrique? Sim, Edu. Cara, pra mim, eu com as dúvidas doidas, né? Mas beleza. Assim, cara, eu sempre, desde muito novo, eu escrevo pra mim, sabe? Eu escrevo poesia, mas eu escrevo pra mim. Então, assim, acaba que você cria um pouco esse espaço, porque quando você escreve pra você, você mesmo tá dizendo, você tá fazendo merda, sabe? E aí eu também, acho que eu já cheguei a falar para você, já fui na ayahuasca, eu já tive alguns resultados que eu curti pra caramba participando com vocês. Só que eu acho que é uma coisa que para mim é meio complicada ainda, que assim, a gente vai tendo alguns percalços na vida, né? E alguns, aquela lombadinha que você atravessa e vai. Outros te arrebenta metade do motor. E aí que eu acho que é o punk, cara, de se lidar. Assim, eu falo por mim, assim, de experiências pessoais, né? Questão de experiência pessoal. Por exemplo, faz 2 anos meu pai faleceu. No momento que meu pai faleceu, eu estava num relacionamento que minha ex-namorada queria casar e eu não, até por causa do meu pai estar doente, enfim, coisa. E aí teve um término de um relacionamento que era legal, teve problema de família e o caramba quatro, assim. E ainda veio a pandemia junto. Então, o que acontece, cara? E aí você olha, principalmente no meu caso, assim, ainda mais por causa da escrita. Tem outros processos, mas principalmente por causa da escrita. Eu consigo criar esse vão e identificar, meu, eu tô ansioso. Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa muito punk, assim, quando eu tô ansioso, me dá vontade de comer doce à noite. E eu já percebi que é uma coisa assim, meu, tô muito ansioso hoje. Deu vontade de comer doce à noite e já olho e falo, pô, não tá legal, sabe? Mas, assim, o quanto que acaba a gente percebendo esses processos, né? Percebendo, por exemplo, ansiedade é um dos processos, enfim, mas o quanto ao invés de a gente percebe, quando a gente tenta se lidar, a gente acaba jogando
um monte de coisas que a gente tem que resolver para debaixo do tapete. E depois ficar remoendo esses mesmos processos por um bom tempo ao invés de solucionar. Entendo que você também ficar só falando disso e só sendo reativo não adianta nada, mas o quanto isso acaba te atravessando por vários momentos, porque mesmo você reconhecendo, você não consegue se lidar. Não sei se deu para ficar claro. Deu sim, irmão. Que é bem importante o ponto que você trouxe, que é justamente a questão da ação. Não adianta ficar só também no auto, porque exatamente, só autoconhecimento, gente, nada, não é nada. Você se conhecer todos os seus traumas, todas as suas feridas, não é nada. É o que você vai fazer com isso. Então, tipo, e é sobre, que massa, a ferramenta da escrita é uma ferramenta maravilhosa de desidentificação, de você conseguir se observar e falar, caralho, tem isso mesmo dentro de mim. E tem. Que massa que você trouxe. Então, super indico, eu também tenho, um dos os meus estudos de escrita agora é escrever todo dia, ou quase todo dia, que é como que eu posso melhor servir a Deus. Eu penso todo dia isso. Putz, hoje fiquei muito no celular, hoje dei uma puta distraída no negócio também, equilibrado, né? Tá, quero ver uma Netflix, também tô sem loucura, mas quase pouco a pouco a gente vai ajustando. E o que você trouxe é justamente sobre transformar todo o seu autoconhecimento em ação de transformação das situações. Dando um exemplo, pai e mãe é ótimo. Você tem, tipo, porque às vezes é difícil chegar pro pai e falar, pai, perdão por aquilo. Desculpa. Eu te amo. Eu te admiro pra caralho. Ou pra mãe. Sabe? Você entende que é uma coisa que você tretou com o teu pai ou com a tua mãe. Cara, você sabe que você tem que pedir perdão. Você conseguiu desidentificar, conseguiu observar o seu orgulho. Mesmo que ela fez um monte de coisa, tudo bem. Você conseguiu observar. Mas só vai transformar quando você for lá e falar, mãe, perdão. Então a gente vai utilizando essas ferramentas do corpo de se conhecer para a gente ir moldando e transformando as ações para mudar as situações, para a gente criar esse ambiente externo, porque se a gente quer florescer, se a gente quer estar fluindo, a gente tem que estar também em harmonia, primeiro com os nossos pais, com as nossas mães, com o nosso passado, com os nossos ancestrais, sabe? Todo um processo profundo que a gente vai se conhecendo, se estudando, se escrevendo e vai transformando pequenas atitudes. E o que eu sinto que é importante, e é difícil, pelo menos para mim foi difícil, que é aprofundar um pouco. Às vezes a gente fica, porque que eu também tenho às vezes umas fóbias, tipo, nossa, comer doce. Por que que eu tô com essa vontade? Aí você começa a entender, porque eu tô ansioso. Por que que eu tô ansioso? Aí você começa a perceber, e às vezes tem coisas que vêm lá da, tipo, quando eu tinha 4 anos de idade. Tipo, eu tenho um trauma e aí, como que isso aparece? Meditação. Meditação. Tipo, teve um momento de uma meditação que eu lembrei de um trauma de quando eu tinha 3 meses de idade. Quando eu fui, minha mãe não tinha leite e ela tava super se sentindo mal pra caramba porque ela não tinha leite pra me dar. E eu tava me sentindo quebrado. Eu tava sentindo que o problema era comigo. E isso marcou minha vida. Muito tempo, tá ligado? E aí é uma coisinha que você percebe que aconteceu com 3 meses, nada a ver, que marcou minha vida muito tempo, com um medo gigantesco de desagradar as pessoas, de comunicar a minha verdade, de falar não, de me posicionar, tipo, ó, aqui é o meu limite. Tipo, mais que isso não dá. Então, e aí, me respondeu a tua pergunta, irmão? Tipo, tudo transformar em ação, em pesquisa e escrita, e aí você vai, porque também um ponto, a mente, e por que que é importante a prática física? A nossa mente, o consciente é tipo 5 a 10%. A maioria está no plano do inconsciente. As porcentagens eu não lembro exatamente, mas a grande maioria está no plano do inconsciente. Então, o que você consegue perceber na sua mente é um tiquinho. Então, o que acontece? Você joga pro corpo e aí, tipo, você faz uma aula de soltura de quadril, uma parada no seu quadril que tá lá um trauma de 2 anos de idade.
depois vem pra mente. Você faz uma puta prática de quadril, solta o quadril, você vai estar um dia almoçando assim, e aí vai vir um insight, tipo, caralho, aquele trauma é por causa daquela situação onde aconteceu. Tipo, já tive vários momentos desses, de fazer meditação, e aí depois do nada vem um insight e vem a emoção. Tipo, eu lembro de uma meditação ativa que eu fiz, que eu tive, minha primeira relação sexual foi super traumática, assim. E eu achava que tinha sido super de boa, e aí um dia eu acessei todo o medo, toda a frustração, toda aquela criança ali, e eu chorei pra caralho, assim, horas. E através de uma meditação, essa memória estava armazenada dentro do meu corpo, e essa memória estava fazendo eu agir de diversas formas. Essa memória estava influenciando as minhas ações. Então, por isso que é um trabalho importante de mente e corpo. Porque é os dois, a mente vai te aprofundar do corpo, o corpo vai te aprofundar da mente. A mente é a camada sutil do corpo e o corpo é a camada densa da mente. Então, os seus traumas estão impressos na sua memória, mas eles também estão impressos no seu corpo, no seu quadril, na sua escápula, no seu pescoço, nas suas doenças. Então, é isso. Esclareci tua pergunta, amigo, irmão? Arroba. Mais alguém que compartilha algo, gente? Fique à vontade. Eu quero, vou pegar. Adorei isso que você falou no final, porque eu sou muito cabeçuda, sempre fui, tipo, muito mental, assim. E uns 2 anos pra cá, eu comecei a abrir o portal do sentir e do corpo e de tudo isso. E foi vindo, sabe? Então, no começo foi esse perceber aquilo que me movia, perceber essa energia que me atravessava, aquilo que me deixava bem. E foi um momento muito, muito propício para isso, porque eu não estava tendo faculdade, né? Pandemia e tudo mais. Então, eu tive esse tempo ocioso muito maravilhoso no começo para realmente me conhecer. E aí eu fui, até tive esse tempo, tirei esse tempo para fazer a formação de yoga lá em Garopaba, inclusive, na montanha. E aprendi muitas ferramentas incríveis. Um tempo depois conheci o André, do Tantrika, lá na Chapada. E aí, tipo, eu conheci o Tantra e foi aí que eu fui percebendo o quanto que tinha muito mais coisa a se conhecer, sabe? Sobre mim. E fui conhecendo, indo cada vez mais profundo. E aí fui chegando nesses lugares que eu tinha bloqueado na mente, assim, sabe? E aí começou um período bem, bem trevas, bem escuro, bem difícil, assim. E dando um resumo geral da coisa, né? Mas hoje, no lugar que eu me encontro hoje, eu sinto muito no laríngeo, sabe? Eu sinto muito... Eu pratico bastante a yoga, por ser essa ferramenta que eu tenho na manga, mas eu percebi que até fugir da linearidade do yoga me fazia muito bem, tipo, através da dança, qualquer coisa que não tivesse muito essa linearidade, porque aí era quando meu corpo estava comandando e não minha mente, sabe? E aí você falou, né, desses momentos em que a gente recebe os gatilhos ali de ansiedade e tal, e respirar fundo. E é engraçado, porque quando eu vou respirar fundo, às vezes parece que nem cabe mais ar, porque é como se o peito já estivesse cheio e eu precisasse, tipo, esvaziar, expurgar, tirar mesmo, sabe? E fica preso aqui, tipo, eu sinto que fica preso aqui, e eu não sei bem como manipular isso, como soltar e tal. E aí, tô conhecendo o Tantrika hoje, é a primeira vez que eu venho. Aí queria até te perguntar se vocês têm, enfim, práticas nesse sentido também. Sim, deixa eu responder isso primeiro, se não esqueça. A gente tem uma comunidade com prática todos os dias. Depois a gente troca, eu te mando lá para você conhecer. Que é justamente tudo isso que a gente compartilha filosoficamente aqui. A gente tem um caminho onde você vai praticar e sentir isso todo dia, com prática física. E filosófica também, de dança e de yoga. Que massa que você trouxe, amiga, que legal saber do seu processo. Te sugiro cantar muito mantra para você soltar. Tem aí o Bhakti Yoga, mantra, põe um Namah Shivaya, fica fazer japa, Om Namah Shivaya, cantar, porque é essa aqui a expressão. Você mora em São Paulo? Não, no Rio. Ah, tá, você vai falar. Cerimônia de cacau amanhã em São Paulo para cantar pra caralho. Nem fala. E que é, assim, né, desmistificando, trazendo só um ponto também sobre o Tantra, o Tantra é muito focado em orgasmos, massagem tântrica, é o Tantra Neo Tantra, que é um Tantra nova era que
não está especificamente com escrituras tântricas, que é legal. Então, todas as duas ferramentas têm pessoas que não legais. E então, o tanto que a gente trabalha é baseado em escrituras tântricas, mas que sim trabalha a tua circulação de energia sexual. E a gente sim super convida para essa exploração do estudo que a gente chama de sexualidade, né? A gente não chama de tantra, porque a gente tantra essas escrituras tântricas, práticas de ativação do assoalho pélvico, práticas de yoga, de mudras, de mantras, que vão te intensificar a energia sexual e lidar com isso e manipular isso dentro de você. E existe estudo de sexualidade, massagem tântrica, masturbação, própria exploração do próprio corpo. E o que é legal desse estudo? Primeiro, também super que eu sempre sugiro, antes de ir numa massagem tântrica, de fazer uma... se estuda sozinho, sabe? Tipo, vai, se namora, sente teu corpo. Depois você fala, puta, já explorei tudo, não tá rolando mais, tá, eu quero mais. Tipo, sabe, tem pessoas às vezes que vai fazer uma massagem tântrica e nunca tá? Também tem vários bloqueios também, tá? Não generalizando. Mas às vezes, se você tem essa possibilidade, faz o seu autoestudo antes, é massa. E aí você vai entendendo a sua potência orgástica, que aí você começa a sentir mais prazer, mais o orgasmo começa a ficar mais intenso e você quase como se você começa a sentir mais a vida, mais essa energia da vida, né? Então é um processo super bonito também, assim, importante, verdadeiro, honroso, belo, sabe? Sem todas as... A gente tem uma construção gigantesca, principalmente as mulheres, eu acredito. Os homens também de uma forma diferente, mas sobre repressão sexual, sobre não prazer, sobre isso, sobre aquilo, homens sobre tamanho de pinto, sobre prazer anal, sobre competitividade, sobre pornô, sobre ejaculação precoce, sobre papel que tem que performar, sabe? E aí... E eu queria trazer uma fala também, Eduarda, que você trouxe sobre ser muito cabeçuda. E tem os Shiva Sutras, que são os Sutras de Shiva, que é muito maravilhoso esse livro, que ele fala o quê? Você tem que aprender tudo para depois esquecer. Entendeu? Entende yoga, um monte de pranayama, um monte de prática, um monte de escritura, um monte de estudo, para você entender que você é nada, ou que você é tudo. Que você é esse vazio. Entendeu? Entendeu? Sabe? Então você entende, estuda pra caralho pra entender que você meditar, fechar o olho e falar. E aí você volta e fala, caralho, eu sou Deus. Eu sou tudo, eu sou natureza, né, caralho? E aí, tipo, todo conhecimento, ele é que o que eu sinto que é importante é entender que a mente trabalha a serviço do vazio, ao serviço de Deus. Não é, a mente não controla tudo, ela nunca vai controlar tudo. Então a mente só organiza, mas quem está em cima é Deus que manda. E Deus se manifesta através da força da sua vida, da sua força orgástica, das suas sensações. E a mente só organiza isso. Então esse é um ponto importante, assim, senão a gente fica muito no mental. E, tipo, cerimônia. Por exemplo, um exemplo de cerimônia é isso. Tipo, a gente vai fazer a cerimônia de cacau, a gente tem uma super organização, a gente ensaia, a gente planeja as músicas, a gente planeja os momentos, a gente planeja os instrumentos, a gente planeja quem vai cantar o quê. Chegou na hora, o que acontecer. Se na hora eu sentir um negócio ali no meu coração, falar, mano, mas tem que ser diferente, vai ser diferente. E meu parceiro vai entender que vai ser diferente, porque a gente cria as condições, o ritual é o quê? É criar as condições para que você possa abrir esse canal para os seres encantados invisíveis comandarem a festa. Não é a mente do homem que organiza, é o invisível que organiza, e que coordena, e que canta, e que faz tudo. A gente é só veículo. E aí o trabalho todo é você conseguir manter esse canal para dar passagem para essa vida, para essa força, para essa energia, para Deus, para essa entidade, para a natureza. Então, cara. Alguém mais quer trazer alguma fala? A gente vai fechar o microfone, fiquem à vontade. Então, quero falar. Primeiramente, gostaria de agradecer por esse encontro, que eu me senti muito agraciado, sabe, por estar rodeado de pessoas que estão, assim, no mesmo propósito, assim, sabe, de autoconhecimento, de estudo de si mesmo, né, de estudo da vida do outro.
E eu achei muito interessante, eu me senti muito agraciado com várias falas que você trouxe, né, vários pontos. E justamente, né, o tema principal que é o que a mudança, né, que a gente eu me vejo tão apegado nas coisas e justamente por esse apego, né, eu acabo que eu sou relutante a mudanças, né? Eu tive uma vivência no final de semana passado quanto com a medicina da ayahuasca, né? E uma das coisas que veio muito sobre a minha questão de querer controlar tudo, né? De ser muito controlador. E eu tenho 2 gatos, né? E eu me via num sentido de privá-los de sair, por exemplo, né? De ir para fora de noite, porque por medo. É claro que a gente, né? Cria esse medo de às vezes brigar, enfim, né? Se machucar, mas aí eu vivenciando essa minha experiência, né, sobre o quanto eu sou controlador e como eu quero controlar tudo ao meu redor, e aí veio, né, a questão dos meus gatos, que é justamente somos todos seres livres, né? E os animais também são livres. E se eu prego tanto essa questão de me libertar, por que que eu prendo as coisas a mim, né? E aí, por que que eu prendo as pessoas? Por que que eu prendo meus animais a mim? Eles são livres, sabe? Eles são meus, assim, estão sob minha tutela, mas são seres livres. Então, se ele sentir vontade de sair, por que não sair, sabe? Por que prendê-lo? E aí eu vinha trabalhando justamente isso, né? Esse encontro para mim ele foi muito necessário de entender que somos seres livres, né? E que o apego faz com que eu prenda as coisas, as pessoas a mim, né? E justamente essa possessividade, é, esse sistema de querer possuir as coisas faz com que eu não me liberte, sabe? Porque quando eu possuo, eu não estou livre, porque eu estou preso àquilo que eu possuo, sabe? Então, isso vem criando vários bloqueios emocionais e, enfim, até mesmo físicos, né? Porque quando a gente é controlador, a gente não se permite, por exemplo, relaxar, né? E então eu acredito que esse encontro, para mim, ele foi assim, eu agradeço justamente por essa oportunidade, assim, de poder ver vocês falando, né, sobre o que vocês sentem e entender que, mano, tá todo mundo num processo de se libertar, né? E de aprender com tudo isso, com a vida mesmo, e só agradecer. E, inclusive, assim, foi meu primeiro encontro com vocês, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer vocês recentemente. Eu já cheguei até a ver alguns vídeos que ficou gravados no YouTube, né? Acredito que esse também vai ficar gravado. E eu gostaria de saber também como que funciona, né? As práticas que vocês realizam nos outros dias da semana, as práticas de asanas também, meditação, que, assim, gostei bastante. Gratidão mais uma vez. Irmão, gratidão. E trazer uma fala assim, a parada do apego. Sabe qual é a parada do apego? Porque é a semente do sofrimento. Você plantou apego, você vai colher sofrimento. É a lei da natureza. E aí você começa a falar, caraca, meus apegos. E esse exemplo dos gatos é ótimo que você trouxe. Então, você entende? Tipo, essa parada do apego é muito foda, que é, mano, plantar sofrimento, velho. E por que que a gente também tem o apego? Ele é proveniente do medo, porque a gente não confia em Deus. A gente não confia na vida, velho. A gente não confia. Não confia. E a dúvida. Se alguém mora em São Paulo, fala rapidamente. Quem mora em São Paulo tem cerimônia de cacau amanhã na Lapa, maravilhoso, incrível, grande oportunidade. E depois eu vou pedir para a comunidade, para não ficar falando tanto aqui, manda uma mensagem, eu explico tudo certinho para vocês. Manda lá no Instagram, ou eu mando lá, eu vou mandar lá no Karma Yoga. Comunidade com prática todos os dias, de manhã, terça, quarta, quinta e sexta, à noite, quarta e quinta. Teóricas e práticas. É muito, muito mais. Tudo que eu tô falando aqui. Com licença, boa noite, Eduardo. Oi, tudo bem? Pode Muito boa falar, noite. irmão. Deixa eu te Tudo interromper bem? brevemente, cara. Muito prazer. Não conheço vocês não conheci até hoje. Estou seguindo tem um tempo. Legal as palavras aí. Eu queria te interromper porque você mencionou, aí eu acho que é melhor perguntar agora. Quando você fala esse cronograma dessas aulas, são em São Paulo ou na Chapada? Tá. Essas aulas são online. São aulas online. Na Chapada a gente vai ter um retiro em junho também, quem quiser, dia
16, 17, 18, 19, Chapada dos Veadeiros em julho também, presencial, rituais Saquei. Entendi. Ah, então a princípio é online mesmo. Saquei. online. E aí a gente consegue acessar esse cronograma, o quê? Vocês têm um site? Temos um site, é www.tantricaflow.com. Eu vou mandar o site aqui para vocês já agora. Fechou. Já Valeu. manda aqui. Só Era isso, mano. Desculpa aí. Não, Pode que isso. continuar. Estamos aqui justamente para fazer isso. E eu queria falar um pouco da gratidão, assim, gente. Eu queria agradecer vocês aqui por me escutarem, entendeu? E por estarem aqui. Deixa eu só mandar aqui. Por estarem aqui, né? A gente batendo papo, criando essa oportunidade e fico muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando coisas que são tão verdadeiras minhas e muito nesse lugar de amor. Porque, tipo, quando você entende uma parada assim que, cara, muda teu coração e muda tua vida pra melhor, primeiro você chega você tem vontade de contar pros seus irmãos, né? Ou pra mãe, pro pai, você vive a vivência mal máxima. Caraca, meu. Esse é o primeiro ponto que às vezes também não é assim, né? Tipo, você chega, meu irmão, caramba, eu queria muito que você vivesse isso, e às vezes as pessoas não querem. Mas o que eu tô fazendo aqui são coisas incríveis pra mim que me expandiram muito, que me ajudaram a ser muito mais feliz. E então é muito massa poder estar aqui com vocês falando disso. Eu já vou mandar o link pra vocês aqui. Queria saber se mais alguém quer trazer alguma fala, porque também estamos aí. Fique à vontade, só abrir o microfone e falar. Então eu já vou aproveitar e falar. Dá licença, mano. Muito prazer. Eu sou Felipe, eu tô seguindo vocês aí tem um tempo pelas, sei lá, redes sociais, alguma coisa assim. Vi que vocês fizeram cerimônia do cacau em São Paulo. Eu tô morando em São Paulo, né? Enfim, muito maneiro. Ainda não consegui participar. Espero que em algum momento. E aí, assim, eu queria ouvir de você o seguinte: eu tô há um tempo para me aproximar do yoga. Já tive contato, na verdade, assim, tenho uma sadhana já, medito, enfim, temos uma caminhada aí de autodesenvolvimento, pelo menos estável, né, minimamente constante, mas eu sinto que eu não consegui, tipo, sentir o yoga, me aproximar do yoga, entrar no yoga de fato, né? Só que o que acontece? Eu já tô sentindo que, assim, eu tô tendo dificuldade de me aproximar de um lugar, ou de um espaço, ou de um professor, professora, que não seja tipo asanas, né? Que não seja tipo hatha yoga tal, e que na verdade seja o meu interesse pessoal é a prática mais ancestral e profunda possível, assim, tipo, né? E aí na verdade tem um grande interesse em aprender as práticas mais, digamos assim, talvez até místicas seja o termo, né? Mais ritualísticas e internas, como o Kundalini Yoga, por exemplo. E aí, só que assim, são né, tentando encontrar, tentando ler um pouco, mas é isso, cara, não dá para você aprender yoga lendo, né? Então, eu queria ouvir de você, assim, primeiro, qual é a sua percepção sobre as práticas, né? O Karma Yoga é uma prática e, na verdade, queria entender um pouco melhor a que se resume de fato, né? Porque falar o yoga da ação, porra, é um termo muito amplo, né? Mas, assim, né, práticas, e aí ouvir da Kundalini e ouvir se você sabe de algum lugar, ou se vocês estão fazendo isso, que esteja focando nesse desenvolvimento interno profundo mesmo, sabe? Essa é a nossa base, de tudo da nossa escola é a base dessas ativações internas. O verdadeiro yoga acontece interno. A gente teve um workshop no sábado, a gente falou só especificamente de ativações internas. Legal, mano. Porque isso é a base do Tantra, ferramentas, técnicas e também uma parada que você falou, o yoga não é místico. O yoga não tem misticismo, tem prática, tem técnica. E a técnica resulta num resultado energético. Sim, então não é que tô abrindo, sabe? Não é uma coisa, a lua, tá? Não, tipo, tem uma técnica Não, e eu vou claro, chegar com no resultado. certeza. Acho que o termo não é esse, né? Acho que talvez acho que é ritualístico, né? É ritualístico, Isso. práticas que são mais ritualísticas. A gente gosta muito disso, é a base. Os pequenos rituais, as aulas são pequenos rituais todos os dias, né? Mas eu também queria trazer outra fala sobre a questão que você trouxe também, só para desmistificar um pouco isso, yoga ancestral.
É um pouco complexo falar assim, tipo, yoga original, yoga ancestral, porque o que eu sinto que é a parte mais rica do Tantra é toda a transformação dele. É toda a mistura de conhecimentos. Do cara que foi para Europa, que foi para a Índia, que foi lá para onde e misturou. E a gente aqui também, né, lê as escrituras, faz as práticas, entende como funciona o corpo e muda. Com todo respeito, com toda atenção. Se eu sinto que é diferente, se para mim conecta mais um pouco diferente, eu me permito mudar. Então, eu te convido a realmente, assim, eu fico muito feliz, trazendo um ponto sobre a nossa comunidade, que eu fico muito feliz com a nossa comunidade hoje, porque tudo que eu falei, tudo que eu falei sobre esse processo, ele é muito, não fácil de entender, mas você consegue entender racionalmente. Fala, entendi, o que tem que fazer. Só que não existe um caminho, não existem degraus. Não sei se é degraus ou degraus, não sei. Não existe, tá na escada. E aí você não tem os caminhos. Aí você fica um pouco de um professor, um pouco de outro. A gente vive num mundo de conhecimento superficial e de pessoas que não vivem o que elas compartilham. E eu acredito que para mim, se você trabalha com yoga, que não é físico, conectado com energia, com espiritualidade, você tem que viver para isso. Porque, tipo, o meu treino, a minha pós-graduação é ir pra floresta, tomar medicina e ficar 2 dias meditando, entendeu? Tipo, esse é o meu PhD, é isso que me cria. Por quê? Porque quando a gente entende que quando a gente conecta com o todo, a gente acessa todo o conhecimento, é verdade isso. Tipo, a gente conecta com o todo e a gente acessa todo o conhecimento. Então, tem momentos que você abre um canal, que você fala coisas que que não se fala, caralho. Eu tenho umas falas que às vezes eu falo, caralho, nossa, essa fala saiu de mim. Eu falei, caralho, que fala da hora, velho. Mas eu nem tô pensando, eu só me conectei lá e fui, porque o trabalho do yoga, do tantra, e pode ser do kundalini também, é você limpar esse canal central, chuchu na nadi, para que você possa criar essa conexão através de uma prática, através de um sadhana. E a importância de ter um professor. Eu tô conectado com o meu professor, a gente se encontra semanalmente. Ele está conectado com o professor dele, porque é uma corrente de energia que vem lá do professor dele, que passa para ele, que passa. E é uma frequência que vem do Parampará, que é essa. O mestre passa para o discípulo, a mestra passa para o discípulo, e vem lá de longe, entendeu? E a frequência que eu compartilho, e a frequência do meu professor e do professor dele, é a frequência do Prabhupada Pé de Agô, Paramatma Pé de Agô, Meresá Pé de Agô, Sarvá Pé de Agô, Sukanta Kake Prakash Karo, que é um Sankalpa, que significa Deus desperte em mim, desperte em você, desperte em todos os lugares. Ou que o amor desperte em mim, desperte em você, desperte em todos os lugares. Ou que a luz da consciência, ou que a verdade desperte em mim, desperte em você, desperte em todos os lugares. A minha prática, ela... Porque para mim a força da vida que me atravessa traz essa frequência de amor. E a prática que eu compartilho cria esse caminho para que vocês possam acessar essa frequência dentro de vocês, da forma de vocês, e para que essa frequência possa iluminar o seu caminho de vocês, entendeu? Eu sinto que o yoga que eu trago é muito justamente, eu não quero que ninguém... Se a pessoa quiser ser professor de yoga, também super massa, também compartilhamos conhecimento, mas mais para que ela possa se abrir para ela realizar a função dela. Para ela trazer toda essa potência, essa verdade para a função dela, para a forma que for. Para a forma dela de manifestar essa energia na vida. Então, ó... Te respondi a tua pergunta, irmão? Ficou alguma aba? Se quiser trazer também, tamo junto. Maravilha, amigo. Gratidão. É nóis. Alguém mais quer trazer alguma fala, gente? Então eu acho que é isso, né, amados? Então eu coloquei aqui no chat o, o site da nossa escola de yoga e eu vou colocar também meu telefone. Quem quiser me manda uma mensagem, daí eu explico mais sobre a nossa escola, sobre como são as práticas. Só abrir aqui que já mando para vocês. Peraí. Que eu explico mais como é a escola, como são as práticas e também é isso. Gente,
Muita gratidão. Vou convidar para a gente fazer um minutinho de olhos fechados, assim, só para a gente se conectar, assim, no finalzinho da aula. Fechar um pouquinho os olhos. Respirar profundamente. Foco na exalação, esvazia, usa a tua força abdominal para esvaziar, 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 esvaziar completamente seu pulmão. Faz uma inspiração profunda. Perceba a força da vida que te atravessa. E observa todos os fluxos de pensamento, as falas mentais, que talvez julguem a sua própria natureza, que talvez julguem suas próprias vontades, e te convido para você olhar para você, para suas sensações, para suas vontades genuínas, para seus sonhos, para seu coração, para suas necessidades, para os nutrientes que mais cuidam de você, que mais te expandem, que mais te nutrem. E convido a trazer a palma das mãozinhas na frente do peito, reclinar um pouco a cabeça, né? E antes também, sempre importante a gente pedir, né? Importante direcionar para o universo o que a gente quer, mas é mais importante agradecer pelo que a gente já tem. Que talvez, né, nos devaneios da mente a gente se esqueça, né? Só o fato de ter um teto em cima da cabeça, de ter comida na mesa, de ter saúde, já é assim, gratidão pra caralho. Se você tem uma relação, se você tem uma relação amorosa com amigos, se você tem amor na sua vida, já é muita gratidão. E perceba como a gratidão ela vibra no seu coração, muito mais do que um pensamento, do que eu devo que agradecer. Perceba como que a vibração vibra, como que a gratidão vibra. E aí, de uma forma expansiva, perceba essa vibração do seu coração se espalhando para o seu corpo, para o seu peito, para as suas costas, para os seus braços, para as suas costelas, abdômen, quadril, joelhos, pés, cabeça. E perceba essa vibração da gratidão batendo em todas as células do seu corpo, iluminando, relaxando, expandindo, curando, criando espaço, criando tranquilidade, criando segurança, criando confiança nessa força, na força divina de Deus. Desejo que vocês tenham um final de semana excelente. Axé, arro, shalom, raushi, raushi. Gratidão, galera. Muita gratidão a vocês. Espero que vocês estejam bem. Espero que todos possam ter um final de semana iluminado. E deixa eu só mandar meu telefone aqui pra vocês. Só um minutinho. Peraí. Agora foi. Aqui no chat está meu WhatsApp. Aí quem sentir de saber mais sobre a comunidade, manda um alô lá e a gente troca ideia. Tá bom, gente? Gratidão, namastê, boa noite a todos, todas. Um prazer estar aqui com vocês compartilhando. Gratidão pela atenção, pela troca, pela energia de vocês. E tamo juntos, somos um. E estamos todos em processo. Beijo, beijo.